é histórico. Começou com os homens de lenço vermelho em oposição aos de lenço branco. Foi há mais de 100 anos. Eram os maragatos e os chimangos. A divisão criou raízes. Por aqui, nada é unanimidade. Se há gente a favor, tem sempre quem é contra. Ou se está de um lado, ou se está de outro. Ou se é situação, ou oposição. É 880. O principal do gaúcho é isso, atitude. E pra quem faz coisa boa, eu me viro pra direita. Tu te vira pra direita, eu sigo firme na proa. Não é por ser esquerdista que eu seja uma má pessoa. No futebol é como no passado. A rivalidade tem duas cores: gremistas azuis, colorados vermelhos. Porto Alegre, noite de jogo do Grêmio, final da Libertadores. No estádio, nos bares, na rua, a nação tricolor torce ansiosa. Tá no sangue, tá na cor, é maravilhoso. Enquanto os azuis sofrem, os vermelhos secam. O jogo do rival é acompanhado pelos colorados, que se reúnem só para torcer contra. No apartamento da família Guerra, tem churrasco e até fogos de artifício. Colorado é isso aí, né? Vamos ter que secar. É neste dia que a rivalidade gaúcha fica mais colorida. De um lado, a torcida tricolor, onde predomina o azul. Nas outras arquibancadas do estádio Beira-Rio, a torcida colorada, onde a cor é a vermelha. Hoje é domingo, tem Grenal. É quando o estado se divide ao meio. Para os torcedores, a rivalidade é saudável. Nada de guerra, é bem divertido. É uma rivalidade saudável e bonita, né? Exemplo disso é o casal José Firmino e Norma. Ela torce para o Grêmio, ele para o Inter. Mas a paixão pelos times não atrapalha a união entre os dois. Bem, o amor, pois, Inter em primeiro, e Inter em segundo e Grêmio em terceiro, né? Opa, tá certo. Para ele, para mim é o contrário, é claro, né? Segundo é o Grêmio e o terceiro é o Inter, né? Mas em primeiro? Primeiro o amor. A terra famosa pela figura do macho. Tem decisões pioneiras da justiça em favor dos parceiros gays. A cultura da rivalidade é tão grande que aparece até na hora de expressar a opção sexual. Em Porto Alegre, há duas paradas gays. Uma é a Parada Livre. A outra, dissidente, é a Parada do Orgulho de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Cada lado tem uma explicação para o racha. O grupo mais antigo considerava os grupos mais novos, menos legítimos, para integrar, né, a organização da parada. Como vários movimentos sociais que têm suas disputas, né, não vai querer unir a CUT e a força sindical, seria uma proposta meio difícil, né? Até no clima os extremos aparecem. O inverno é de arrepiar. No verão, calor de rachar. A temperatura chega a 40 graus. Isso porque o estado recebe tanto a influência de massas polares como de ar tropical. Quando acontece na estação certa, tudo bem. O problema é que às vezes o gaúcho sente muito frio e muito calor no mesmo dia. Já tivemos o registro de temperatura à tarde com 37 graus e à noite, em questão de 6 horas após, temperatura de 18. Este é o deserto dos Pampas, ou deserto de São João do Alegrete. Alegrete é uma cidade da região da fronteira, o Pampa Gaúcho. Aqui chega a fazer 40 graus. Aqui, outro extremo. Estamos em São José dos Ausentes, a cidade mais fria do Rio Grande do Sul, onde já fez 9 graus e 8 décimos negativos, a temperatura mais baixa já registrada no estado. E este é o ponto mais alto, o Pico do Monte Negro, que fica a mais de 1.400 metros de altura. Nas casas dos 3.500 moradores nunca pode faltar a lenha, que eles mesmos cortam. Quando chega o fim do dia, as famílias se reúnem em volta do fogão. E mesmo no lugar mais gelado do Rio Grande, a tal rivalidade gaúcha aparece. O frio para mim dói. Gosto do frio, adoro frio. Ai, não gosto mesmo. Uma capital com linguagem própria. Trilegal.
Você vai ver na reportagem de amanhã. Na última reportagem especial desta semana, você vai conhecer Porto Alegre e também um pouco do Porto Alegrês. Atrás do porto tem uma cidade. É Porto Alegre, a capital dos gaúchos. Foi assim, aqui do Guaíba, que 60 casais da ilha portuguesa dos Açores avistaram o local há mais de 200 anos. Eles fundaram o Porto dos Casais. Hoje, uma cidade com jeito único, bem marcante. Trilegal. Esse jeito de falar ganhou o nome de Porto Alegrês e deu origem a um dicionário. A ideia foi deste professor de literatura. Ele levou 10 anos para concluir a pesquisa. O livro já está na 3ª edição, com 500 mil de exemplares vendidos. E sempre que a gente fala tri, bar, capaz, essas coisas, todo mundo nos olha assim, fora daqui, né, fora do Rio Grande do Sul, nos olham como gente estranha. A minha ideia foi assim, tentar fazer uma fotografia do jeito como a gente fala. Tinha o pãozinho. Pão francês. Pão francês. Né? Aceitinho, pãozinho. Em São Paulo passei a maior vergonha. Deus o livre falar isso lá no Rio de Janeiro, alguma coisa, que eles ficam apavorados. Vira-lata, Cusco. Tenho 3 Cuscos, eles são maravilhosos. Hoje está frio de renguear, Cusco. Um jeito de falar que confunde quem não é daqui. Para filmar com os atores de outros estados uma história que se passa em Porto Alegre, o cineasta gaúcho Carlos Gerbasi teve que ensinar o Porto Alegrês para o elenco. O que eu fiz no caso, então? Eu peguei o roteiro, chamei atores gaúchos e pedi para eles lerem, simplesmente lerem. E mandei um CD para cada ator. Olha, aí vocês têm uma ideia de mais ou menos como a gente fala. E aí? Posso? Eu, se fosse tu, apagava todas essas coisas do computador. Às vezes, Porto Alegre não é tão alegre. A cidade de 1.400.000 habitantes enfrenta dificuldades como outras capitais brasileiras. 5% das famílias que moram aqui ganham menos de um salário mínimo. Apesar dos problemas sociais, Porto Alegre tem um dos melhores níveis de qualidade de vida do país. A metrópole recebeu o selo do governo federal de cidade livre do analfabetismo. É também uma das mais arborizadas. Aliás, os parques são os locais preferidos dos porto-alegrenses. Aos domingos, o maior parque da cidade, o da Redenção, fica assim. O espaço é democrático, tem do gaudério, típico gaúcho, aos artistas de rua. Lugar para todas as tribos. O porto-alegrense se declara um apaixonado pela cidade. Paixão que ele demonstra quando senta às margens do Guaíba para ver o pôr do sol. O pôr do sol de Porto Alegre é um dos mais belos do mundo. Acho que não tem igual. Só o porto-alegrense mesmo para saber que não tem igual. A capital tem uma vida cultural intensa, aberta a novidades. Os porto-alegrenses da banda Acústicos e Valvulados são representantes da nova geração de músicos gaúchos. Sei que o sol fica dormindo atrás das nuvens, não ilumina. A gente é do time do chimarrão e da música também, né? Essa é a Porto Alegre dos parques, do Guaíba, do pôr do sol, do espaço cultural da usina do gasômetro, do Porto Alegrês. De um povo que entre um chimarrão e outro faz questão de receber bem. Deu pra ti.